É muito comum para quem fez uma cirurgia nas mamas, seja ela redução, aumento ou algum outro procedimento, e de repente perceber que está saindo leite. É isso mesmo? Exatamente. Um tipo de secreção branca muito parecido com leite ou leite mesmo. Isso pode ser até um pouco assustador e deixa a paciente confusa, especialmente se você não está grávida ou amamentando. Mas calma, pessoal. Hoje vamos entender por que isso pode acontecer, quando é normal, quando é sinal de alerta e o que fazer para tratar dessa condição que pode acontecer. Mas por um breve segundo você já sabe, pessoal, é hora de assinar, ativar, compartilhar. Fez isso? Eu contei dá 4 segundos. Toda semana vem um vídeo novo, notificação, e aí você fica inteirado dos assuntos de cirurgia plástica. Hoje o canal está com mais de 20 mil. 20 mil. Pessoal, não dá para ficar fora. O conteúdo de qualidade totalmente visado aí à informação. Não é autopromoção, é informação. Afinal, pessoal, voltando ao assunto. O que é galactorreia ou leite vazando? O termo médico para a produção de leite fora do contexto da amamentação é dito galactorreia. Ela pode acontecer em uma ou ambas as mamas e geralmente é associada a um desequilíbrio hormonal. Mais especificamente, a um aumento nos níveis de prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite. Ó, doutor, mas por que isso pode acontecer após uma cirurgia nas mamas? O que leva a isso? Bem, existem algumas explicações possíveis, né? Eu vou explicar cada uma com detalhes. O primeiro é o próprio estímulo nervoso das mamas, ou seja, a própria cirurgia é um estímulo que pelo corte, pela sutura, pela manipulação do tecido, o procedimento pode desencadear o que nós chamamos aí de uma manipulação ou até mesmo uma estimulação dos nervos. Isso pode realmente causar, por um efeito do sistema nervoso, uma forma de sinal errado, ou seja, eu mando para a hipófise, que é uma glândula contida no cérebro, a informação através desses estímulos nervosos para produzir a prolactina, e ela, por vez liberada, produz leite. Ou seja, é muito comum, realmente após um trauma, uma manipulação excessiva, esse estímulo nervoso induzir a hipófise a produzir prolactina e isso gera a produção de leite. Correto? A segunda compreensão é a questão do trauma, né, que tem muito a ver com a cirurgia anterior. O inchaço, hematoma, ou mesmo o uso de sutiãs cirúrgicos apertados, também pode estimular a região a contribuir para esse estímulo hormonal anormal, da mesma maneira que eu expliquei no item anterior. E o terceiro é o uso de certos medicamentos no pós-operatório. Alguns remédios como analgésicos, opioides ou até certos antidepressivos podem aumentar os níveis de prolactina. Isso pode ser um remédio que a gente usa rotineiramente ou mesmo um remédio que foi usado em excesso na cirurgia no pós-operatório. E o quarto item é condições pré-existentes silenciosas, ou seja, às vezes a cirurgia só desencadeia algo que já estava acontecendo, um microadenoma hipofisário, ou seja, um pequeno tumor benigno na hipófise, por exemplo, pode já estar produzindo prolactina em excesso, mas a cirurgia apenas traz esses sintomas, esses achados, esses sinais à tona, tá ok? Bem, e quando você deve se preocupar com esse achado? Porque a princípio pode ser uma coisa realmente da cirurgia, a maior parte das vezes. Mas a produção de leite em si, isoladamente, nem sempre é sinal de algo grave, mas há momentos em que é importante procurar um médico, no caso um mastologista, um ginecologista. Essa secreção, se for persistente ou aumentar com o tempo, se houver dor, vermelhidão, febre, pode indicar uma infecção ou uma mastite, e se houver sinais de secreção com sangue ou escura, e também importante. Se vier acompanhado de sintomas como dor forte, alteração visual, menstruação irregular, pode ser sinal também de problemas relacionados à parte hormonal mais séria, no caso até um adenoma de hipófise, como eu comentei. E se você estiver grávida ou amamentando, a produção de leite pode surgir também espontaneamente. No caso, também tem que ver essa questão também. Pode ser que a mulher esteja grávida mesmo. Não é raro, mas também é raro, mas não é também uma coisa que não já tivemos em alguns pacientes. E como é que é feito o diagnóstico? O médico pode pedir exames, como a dosagem da prolactina sanguínea, a ressonância magnética da região cerebral, da região da hipófise, se houver suspeita de um adenoma, ultrassom das mamas para descartar outras causas de secreção mamilar, inclusive tumores, e avaliação, no caso, dos medicamentos em uso e o histórico clínico completo dessa paciente, o que ela fez. Então isso é uma maneira de a gente fazer um diagnóstico.
Já agora vem o tratamento. Bem, pessoal, como a maioria dos pacientes que vem, no caso de cirurgia plástica, referindo após uma cirurgia, o tratamento, claro, vai depender da causa que pode ter gerado isso. Então, vamos lá. Casos leves e passageiros, né? No caso daquela secreção pequenininha que aconteceu depois de algum tempo, muitas vezes não é necessário fazer nenhum tratamento. Simplesmente ela vai produzir um pouco e o corpo tende aí a reequilibrar sozinho essa questão hormonal. Então ele cessa após alguns dias. Medidas simples como evitar compressão excessiva das mamas, como já falei, reduzir o estímulo no mamilo. Então evitar realmente fazer muita massagem, muito toque quando você tiver uma produção, pode ajudar a realmente diminuir esse estímulo. E se for confirmado aí um aumento da prolactina, uma persistência na produção do leite, então pode ser indicado o uso de medicamentos, principalmente os inibidores de prolactina, como cabergolina, que muitas vezes é uma dose única, ou bromoprida, que também age aí como um inibidor da produção da prolactina. Pessoal, isso eu comentei, mas sempre tem aquele aviso, orientação do médico sempre, nunca use medicamentos sem a prescrição, sem a orientação. Ok? Se houver tumor de hipófise, aí muitas vezes a maioria dos adenomas é tratado com medicação, tá? E como casos muito raros, aí podem exigir uma cirurgia e realmente algum outro especialista, um neurocirurgião, por exemplo, mas em casos bem mais raros. Esse fato não é muito comum de acontecer. Eu mesmo já tive algumas pacientes, sim, tá? E todo cessado após a medicação, mas vale sempre avisar o seu médico assim que perceber essa alteração para que eles fiquem cientes disso, tá ok? Bem, pessoal, algumas dicas importantes para as pacientes, principalmente aquelas que acharem esse achado de leite, né? O que não se deve fazer? Não esprema ou tente tirar o leite. Ah, doutor, eu vou tirar para esvaziar. Não, isso pode manter a estimulação. Usar o sutiã confortável. A maioria pensa assim, eu vou comprimir bastante para não produzir. Não, às vezes a compressão é ruim, então você tem que usar um sutiã confortável, sem muita compressão. E antes, no caso, você pode notar a frequência e, no caso, as características da secreção, para relatar para o seu médico se mudou a cor, a frequência, a quantidade. E evite, pessoal, o autodiagnóstico e a automedicação. Como eu já falei e repito sempre, não precisa se desesperar, mas também não ignore os sinais do seu corpo. Se você achou um conteúdo aí, no caso, útil, compartilha, pessoal. Dá uma estudada, veja novamente, assista o vídeo e tiver algum comentário, mande. Não esqueça também de se inscrever no canal, curtir e deixe sempre seus comentários, pessoal. O comentário é muito importante, faz a gente trazer novos vídeos, realmente faz a gente crescer como canal. E quem sabe aí o seu tema, a sua dúvida, não vira um próximo vídeo. Certo? É isso aí, pessoal. Por hoje estamos aqui. Novamente estaremos na semana que vem, sempre às quartas-feiras, 11h15, como vocês já estão acostumados. E é isso aí. Um grande abraço e até semana que vem.